Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para a gente falar sobre Santos Futebol Clube. E o tema do vídeo é sobre essa saída do Sabino do Santos, que provavelmente vai reforçar o time do esporte. Vamos comentar principalmente se isso é bom para o Santos ou não e como pode impactar na forma que o Santos vai lidar, até mesmo com outros atletas desse time profissional do Santos. Mas antes disso, quero te dar um recado e convidar você a baixar o aplicativo da OneFootball. Primeiro link aqui na descrição, totalmente gratuito. Você seleciona o Santos como a sua equipe favorita e sempre vai receber novidades, tudo que está acontecendo. Tem o tempo real também dos jogos do Peixe. Santos e São Lourenço, por exemplo, você pode acompanhar por lá também. Tem transmissão ao vivo e gratuita da Bundesliga e da Liga 1. Então não perde mais tempo, baixe esse aplicativo da OneFootball. E agora vamos para o vídeo para falar sobre essa questão do Sabino e já convido a você a deixar a sua opinião aqui nos comentários se você concorda com a saída do Sabino ou não, se vocês acreditam que o Santos deveria mantê-lo no elenco. Bora para o vídeo. Primeiro de tudo, vamos relembrar algumas questões que são importantes para a gente falar se é bom ou se é ruim para o Santos essa questão do Sabino. Lá no finalzinho de 2020, tivemos uma proposta do futebol japonês, cerca de 4 milhões, para que o Santos liberasse o Sabino para jogar no futebol japonês. Como estávamos nesse processo aí de eleições, o Conselho Deliberativo do Santos achou melhor deixar essa decisão para o futuro presidente do Santos, que não é justo você que está no final de uma gestão decidir o caminho do Santos para que isso acontecesse. Ok, beleza, a proposta do Kashima foi recusada, Sabino permaneceria no Santos, com a questão de se tornar até mesmo um titular, principalmente com a saída do Lucas Veríssimo. Tudo bem, todo mundo pensava nisso, aqui no canal a gente também falava, o Sabino pode ser aproveitado, vocês também sempre davam essa ideia, ok. Porém, o Sabino volta do Curitiba e ele não vem sendo aproveitado no Santos, desde a saída do Cuca e também, principalmente, desde a chegada do Ariel Roland. Ele não vem sendo aproveitado. Ele fez uma partida contra a Ferroviária, onde ele fez o gol. Foi uma partida defensivamente, que é o que interessa para um zagueiro, bem razoável, e depois não foi sequer mais relacionado para o time do Santos. O sinal que a comissão técnica passa, principalmente para a diretoria, não será um jogador que iremos utilizar ao longo da temporada. Temos outras opções no elenco, o próprio Kaique ganhou a vaga de titular ao lado do Luan Pérez, temos o próprio Alex, na época também o Santos teria a questão do Wagner Leonardo, que se acertou com o Náutico, tem o Luiz Felipe também, então o Santos tinha outras opções que poderiam estar até mesmo à frente do Sabino. Ok, esse foi o recado nas entrelinhas, que a comissão técnica passou para a diretoria do Santos. Só que tem um agravante que é muito mais sério e que também pode influenciar nessa saída, nessa rescisão amigável, que ainda não foi confirmado, mas provavelmente isso vai acontecer, entre Santos e Sabino. Por quê? O Santos, no finalzinho da gestão, renovou o vínculo com o Sabino, que chegou ganhando 40 mil lá no Curitiba que foi rebaixado, e o novo salário dele seria de 200 mil a partir desse primeiro ano, depois 220 mil no outro ano, depois 240 mil, e no final do contrato dele, 280 mil que ele custaria aos cofres do clube. Foi um contrato que foi assinado na última gestão, onde o Sabino não tinha disputado nenhuma partida na equipe profissional, um jogador de 24 anos que não tinha feito nenhum jogo do profissional do Santos. Isso também já tem que ser levado em consideração. Outros treinadores, ele ficou 10 anos no Santos, então outros treinadores que passaram por aqui também não fizeram muita questão, digamos assim, de tê-lo no elenco, tanto é que ele foi emprestado ao Curitiba, Então, isso também já é importante a gente ressaltar. Chega o Ariel Roland, colocou ele para jogar, viu que não era um novo Beckenbauer da Vila Belmiro, digamos assim, falou assim, é um jogador que pode ser negociável caso apareça alguma proposta, Só que a situação até nós noticiamos aqui no canal, clubes que estavam interessados pelo Sabino. Só que a questão salarial de 200 mil é muito complicada. O Santos, que está querendo reduzir a folha salarial, a gente já falou isso aqui várias vezes, não vê como você emprestar o atleta e continuar pagando uma porcentagem. Então, se o salário dele é de 200 mil,
esse primeiro ano, o Santos teria que ajudar a outra equipe a bancar metade do salário. Sei lá, o Santos pagaria 100 mil, o outro clube 100 mil, para ajudar. Hoje eu não vejo, no cenário do futebol brasileiro, o Sabino indo para um clube de ponta da Série A do Campeonato Brasileiro. Foi cogitado o nome dele no São Paulo, mas assim, foi só um rumor, né? Não foi nenhuma proposta do São Paulo, enfim. E o São Paulo que precisa de um jogador que é canhoto, né? Que é a mesma característica do Sabino. São Paulo também não se interessou pelo Sabino, que foi oferecido ao time do São Paulo. Aí agora aparece a questão do esporte, né? Que provavelmente ele vai reforçar o esporte. Já vi alguns perfis que cobrem o esporte falando da possibilidade do esporte bancar 200 mil. Eu acho isso muito estranho, porque, com todo respeito ao esporte, eu acho muito difícil conseguir manter um salário desse para um zagueiro que ainda não se firmou no cenário do futebol brasileiro. Como eu disse, ele jogou no Curitiba, que foi rebaixado, e para você pensar que um clube foi rebaixado, quer dizer que ele tomou bastante gol, né? Então ele não é um jogador acima da média, digamos assim. Eu sempre falei aqui que eu era favorável ao Sabino permanecer no Santos, mas um jogador para compor elenco, não para brigar para ser titular. Tanto que eu sempre falava aqui, outros jogadores como Kaique e Alex, que na minha opinião estavam à frente do Sabino. Mas você manter um jogador para ser praticamente a terceira opção do elenco, ganhando 200 mil nesse primeiro ano, é muita coisa. O Santos precisa cortar gastos. Até mesmo uma das primeiras entrevistas do Rueda, uma frase que ele falou que me marcou bastante é: a torcida do Santos precisa entender a realidade financeira momentânea do clube e que algumas situações, né, algumas decisões que vamos tomar vai doer na carne. O que é doer na carne? Alguma coisa que não é tão boa assim, mas que o clube precisa tomar essa decisão para que não seja pior ainda a longo prazo. E em números, a gente pode trazer essa questão do Sabino, né? Ele vai um contrato até 2025, teria esse aumento progressivo, né? Recebendo 200 mil e receberia até 280 mil até o final do contrato dele, mais luvas, né, cerca aí de 1 milhão em luvas, mais a comissão de empresários, enfim, por conta da renovação. Só para a gente falar, nesse primeiro ano de contrato, o Sabino custaria aos cofres do Santos 3 milhões de reais, contando o salário dele, né, 200 mil, mais a questão de luva, comissão, enfim, daria um pouco mais de 3 milhões de reais. Para um jogador que poderia nem ser relacionado durante toda essa temporada. Aí, se você coloca o próximo ano, seria mais de 6 milhões que ele custaria ao Santos, né? Somando. E só vai aumentando, só vai aumentando. Então, isso aqui é um exemplo clássico de erro de gestões, porque renovaram com um jogador que tinha nenhuma partida pelo profissional, com 24 anos, é uma idade considerada avançada, você pensar que o cara tem 24 anos, ele nunca jogou na equipe profissional, né, no clube que o revelou para o futebol. Então, isso é um valor muito alto. Então, quando a gente relembra essa fala do Rueda, de que algumas coisas vão doer na carne, é tipo isso. A gente pode perder o Sabino totalmente de graça, pode ser que ele se destaque no esporte, depois seja vendido, né, por um valor interessante pelo esporte. Sim, é um risco que a gente corre e o Santos ficar apenas com 5% do mecanismo lá da FIFA, né, de clube que o revelou. Só que é uma situação muito complicada para o Santos, principalmente, agora a gente entra no outro ponto, da questão de renovação com outros atletas. O Santos está para renovar com Pirani, o Santos está para renovar com Caio Jorge, o Santos também estava com a ideia de renovar o contrato com o Sandri, né? Já tinha alguns rumores falando que o Santos já estava querendo se antecipar numa renovação com o Sandri. Tem uma renovação que agora, com a lesão do Sandri, vai ser extremamente importante acontecer, que é a renovação do Carlos Sanches, uma possível renovação com o Copete. Então o Santos tem vários jogadores que precisa renovar, e muitos desses jogadores que podem oferecer algo tecnicamente, né, de fato concreto para o Santos, por exemplo, o Sanches, é um jogador que, se renovar com o Santos, principalmente nessa circunstância do Sandri, tenho certeza que vai brigar para ser titular. O Caio Jorge precisa renovar para que ele não saia de graça, né? Não estou nem falando do Caio Jorge continuar jogando até o final do ano, mas tem essa questão financeira que a gente precisa renovar, porque é um jogador que tem potencial. Ele tem várias críticas, né, de alguns torcedores, mas é um atleta que foi um dos artilheiros da Libertadores, está fazendo gols, né, e não tem nem 20 anos. É muito diferente a situação do Sabino, que com 24 anos não tinha nenhum jogo profissional pelo Santos.
né? E um dos destaques de temporada dele foi quando a equipe que ele estava jogando foi rebaixada. Então existe uma grande diferença. E se você renova com o Sabino, que não foi culpa dessa gestão, a gestão anterior, o que você passa para o empresário do Caio Jorge? Quanto que vale o Caio Jorge? Se o Sabino vale 280 mil, né? Que é o que ele receberia até o final do contrato. Quanto que o empresário do Caio Jorge vai pedir? Quanto que o Sanches vai pedir? Como que você vai chegar na reunião e vai falar para o empresário do Sanches e para o Sanches que ele precisa reduzir o salário dele ou realizar um contrato de produtividade, mas que o Sabino vai receber até o final do contrato dele 280 mil por mês, sabe? Então, isso internamente causa um desgaste. Jogador de futebol tem um ego muito elevado. Então, você precisa tentar evitar essas coisas, né? Até mesmo um sinal que essa gestão faz para mostrar que não vai fazer contratos lesivos ao clube. E principalmente, eu tenho certeza que se Caio Jorge, Sanches, Copete, Pirani, enfim, qualquer jogador que o Santos for tentar renovar, pedir um salário abusivo, o Santos vai falar, olha, então infelizmente a gente não tem como renovar com vocês, porque o teto do clube é esse, e fim de papo. Então é também o recado que o Santos vai passar. Infelizmente, é mais um jogador que ficou mais de 10 anos, né, sendo criado pelo Santos, digamos assim, de forma futebolística, e que vai sair e o Santos não vai receber nada. É muito triste isso. Talvez se ele tivesse sido vendido para o futebol japonês e o Santos tivesse ficado com 4 milhões, seria um bom negócio. Mas também era uma coisa que a gente não podia cravar, né? Eu mesmo, vários também que assistem aqui o canal, pessoas que acompanham o Santos, viam também na possibilidade do Sabino não ser o substituto do Lucas Veríssimo, mas pela saída do Lucas Veríssimo, pela questão do transfer ban, o Santos não poder contratar jogadores, que poderia ser uma opção interessante, mas não uma opção interessante para ter esse aumento progressivo nessa renovação contratual que ele fez. Então, é uma situação muito complexa, mas eu acho que é um exemplo perfeito para a gente falar de que como más administrações podem sim prejudicar o futuro de uma equipe de futebol. Né? É uma decisão que aconteceu em uma outra gestão e que agora o time do Santos, né, a diretoria do Santos precisa tomar uma decisão que faz com que o Santos fique sem nenhum direito sobre o jogador, caso consiga essa rescisão amigável. Né? Então é muito triste mesmo essa situação do Sabino. Desejo sorte para ele, caso ele vá mesmo para o esporte, né? Deve sim ser confirmado oficialmente como reforço do esporte, mas é para a gente também se atentar a isso. Né? A gente pensa em alguns exemplos como do Gustavo Henrique, do Bambu, que foram jogadores que saíram do Santos e a gente reclamou, mas isso daí, eles saíram por também a questão de administração. Demoraram para renovar com esses atletas e eles acabaram saindo de forma gratuita para outros clubes. Essa questão do Sabino, o Santos não tinha muito o que fazer. Eu acho que se o Sabino continuasse no Santos e principalmente não fosse aproveitado, isso seria horrível para o clube. Essa questão que eu falei para vocês, que poderia impactar numa renovação, né? Ou até mesmo você obrigando, entre aspas, a escalar o jogador para que ele tenha um mercado e seja vendido. Né? A gente sabe que isso existe muito no futebol. Às vezes você não entende por que um jogador está sempre atuando, sendo que ele não é a melhor opção. Mas às vezes tem ordem da diretoria, só coloca o fulano de tal que a gente precisa vender, e você acaba prejudicando o clube. Óbvio que eu acredito que isso não é do feitio do Ariel Roland, mas a gente sabe que isso no mundo do futebol pode acontecer. Às vezes você acaba prejudicando o seu time por conta disso. Então, é uma decisão horrível o que aconteceu com o Sabino. Acho que não tinha muita alternativa, né? De fato, a diretoria do Santos ficou de mãos atadas. Ou você mantém um atleta no elenco com tudo isso que a gente falou, ou então você libera para que você consiga economizar em salários. Eu quero a opinião de vocês aqui. O que vocês fariam em relação ao Sabino? Deixa aqui nos comentários. Se você fosse Andrés Rueda, você manteria o Sabino recebendo todo esse valor que a gente falou aqui, né? Mais de 3 milhões por ano que ele estaria custando aos cofres do clube e sem ser relacionado? Ou você tentaria uma rescisão amigável, como o Santos fez com o Laércio, né? O Laércio chegou de graça e saiu de graça, né? Então eu quero a opinião de vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também me seguir nas redes sociais, @NagilaLuz, no Twitter e no Instagram. E até o próximo